Bem-vindos ao nosso segundo bloco aqui do módulo 1 do curso Elaboração dos Documentos da Fase de Planejamento com apoio da Inteligência Artificial. Vamos continuar com os cuidados que devem ser tomados com a utilização da IA na administração pública. Por favor, Cauã, vamos para o slide. Cuidado 4. Adaptar o texto à realidade da administração pública. Gente, a inteligência artificial, os chatbots, ChatGPT e outros, eles são utilizados de maneira preponderante pela iniciativa privada, né? Inclusive, é de lá que vêm os principais inputs e conhecimento da inteligência artificial. Então, nada mais natural que ele traga, pelo menos nas suas primeiras conversas, ou até depois mesmo, uma linguagem mais própria da iniciativa privada do que da administração pública. Porque nós temos o nosso linguajar, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer o levantamento de mercado, as opções possíveis para resolver as alternativas possíveis para resolver o problema lá no ETP, costumeiramente ele traz uma opção chamada assim, contratação direta. E o ChatGPT está se referindo aqui, quando fala em contratação direta. Ele está se referindo a não alugar, não contratar por intermediários, mas comprar diretamente no mercado aquele bem. Mas, Cauã, aqui para o nosso universo de licitações e contratos, quando eu utilizo o termo contratações diretas, o Cauã já se ligou, de tanto gravar aqui, né? Inclusive o professor Jacobi grava aqui, tanto gravar aqui a aula do professor Jacobi, o Cauã já sabe o quê? Que quando fala em contratação direta, ele está se referindo aos artigos 74 e 75 da Lei 14.133, a contratação por dispensa ou por inexigibilidade de contratação, de licitação. E nesse caso, esse exemplo que eu dei para vocês, a gente não está falando disso. Né? Por quê? Porque no linguajar da iniciativa privada, compra direta, contratação direta é comprar de um fornecedor, sem fazer sem ter o bem por meio de locação ou qualquer outro meio, né? Para a gente, não. Para a gente é um termo que não se pode utilizar. Por exemplo, na licitação você não pode usar o termo contratação direta. Vai ficar confuso, Cauã. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar, primeiro adaptar o nosso texto realmente, né? Se for uma bobagemzinha, você vai lá, obviamente, a inteligência artificial ela só faz um esboço, você tem que corrigir, né? Mas você tem ali, se for uma besteirinha, você vai lá e corrige já do texto que você vai colar no Word. Agora, se for um caso como o exemplo que eu dei, né, que é importante que a IA aprenda o que você está falando, você explica para ela. Por favor, refaça o texto e considere sempre que contratação direta no universo das contratações públicas se refere exclusivamente a contratações sem procedimento licitatório. Contratações por meio dos artigos 74 e 75 da Lei 14.133, tá bom? Aí a IA vai te pedir desculpa e vai ali fazer o texto considerando essa informação. Converse com a IA, tá? Converse com a IA, converse com a sua esposa, com seu esposo, com seu pai, com seu filho, com a sua namorada, Cauã. Converse, dialogue, né? Às vezes o que está faltando aí é diálogo. Com a IA também, está faltando diálogo com a IA. Ah, não vou utilizar essa IA, não serve para nada, não faz o trabalho direito, fica chamando de contratação direta. Dialogue, jovem padawan, dialogue, converse com a IA, converse com as pessoas. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo. Às vezes o problema não é, Cauã, está entre o
entre a cadeira e o computador, né? Às vezes não, mas na maioria das vezes está. Tá bom? Então vamos prosseguir? Adaptar o texto à realidade da administração pública. Prosseguindo. Calma, eu coloquei alguns sinônimos aqui, caso alguém não entenda, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma, utilize as respostas da inteligência artificial generativa sem ler, sem reler, sem revisar e sem corrigir o texto. Tá? Nunca, em hipótese alguma. Professor, se eu utilizar a redação da inteligência artificial e tiver algum problema, eu digo que foi inteligência artificial. Você pode até colocar a culpa, mas se alguém for ser responsabilizado, vai ser você. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: inteligência artificial, ela é um estagiário de luxo, é um estagiário sabidão, sabe de muita coisa, mas ela está te dando um apoio. Quem tem que saber da informação é você, quem tem que corrigir a informação é você, né? Então utilize todas as técnicas, todos os cuidados que a gente já deu anteriormente, checagem de dados, etc. E aí você vai, gente, pegar o texto, colar no Word e vai ler de forma cuidadosa. O chat GPT, ele faz em segundos o texto e você vai ter minutos ou horas para revisá-los. Tá? Vai reduzir o tempo? Vai reduzir. Ah, professor, vamos utilizar ao mesmo tempo e até mais com o chat. Então é melhor não usar. Tá? Eu vou fazer uma conta de padeiro aqui. Se você faz um ETP em 5 dias sem chat GPT, com chat GPT você vai utilizar um dia e meio. Tá? Porque você vai fazer a próxima dica segmentação estruturada e você vai conversar e vai ficar revisando sempre o texto. Né? Então você vai lá. Não precisa só corrigir as imperfeições, você vai acrescentando e moldando aquele texto da inteligência artificial a partir da sua forma de escrita. Você vai sincronizar o seu texto com o da inteligência artificial. Olha o filme Atlas que eu dei a dica para vocês. Né? E no final nós teremos um produto que não vai ser nem do Cauã, né, Cauã? Nem do chat GPT, vai ser do Cauã GPT. Né? Da sincronização de vocês dois. Mas como não tem como mandar o chat GPT para cana, quem vai para cana é você. Tá? Então presta atenção. Tá bom, gente. Então, nós finalizamos aqui os principais cuidados e no próximo bloco nós já vamos ver o quê? Nós vamos ver rapidamente o macro processo de trabalho das contratações públicas e vamos seguir depois para a nossa receita de bolo. Mas, gente, não pule o próximo bloco, não pule. Seja humilde, seja humilde. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial, vou repetir, vai tornar biônicas as suas habilidades. Se você estiver com alguma dúvida, algum conceito mal compreendido do processo de trabalho, do fluxo das contratações públicas, a inteligência artificial vai aprofundar, vai aumentar a sua incompreensão ou o seu equívoco a respeito daquele ponto. Tá? Então, até para você saber fazer os prompts direitinho, né? Veja o próximo bloco, que a gente vai falar sobre o processo de trabalho, porque eu já vou lendo o processo de trabalho, vou vendo o processo de trabalho com vocês, já apontando onde que a gente vai utilizar e como utilizar a inteligência artificial, tá bom? Então, nos vemos no próximo bloco.